Boa noite, boa tarde para alguns. Olá, boa noite a todos, boa tarde ou bom dia, dependendo de onde nos estão a visualizar. Muito boa noite a todos. Bom, se calhar vamos, entretanto, verificar as pessoas que já vão entrando, antes de iniciarmos propriamente dito, para podermos também iniciar aqui com o máximo de participantes possível. Ok? Não sei bem como olhar. Ok, vamos dar mais um tempinhozinho, as pessoas estão entrando, ok? Já foi ativada mais um segundinho, mais uns minutinhos. As pessoas vão entrando, já vamos começar. Ok? Boa noite, pessoal. Vão entrando. Vamos entrando. Venham, para podermos partilhar aqui aspectos interessantíssimos em relação a esta poderosa metodologia de coaching. Já estamos aqui com várias pessoas que estão entrando, mais alguns minutinhos a ver se entram mais pessoas para podermos começar. Estamos a ser seguidos no Instagram, também no Zoom, no Facebook. Então, vamos aqui só fazer mais um tempinho. Olá, boa noite. Alguém já está aqui dando boa noite. Boa noite a todos. Isso mesmo. Vamos nos cumprimentando. Ok. Muito bem, se calhar vamos avançando, as pessoas vão entrando e à medida que forem entrando vão portanto, tomando conta do que nós estamos aqui a falar. Muito bem, em primeiro lugar, portanto, cumprimentamos e agradecemos os nossos convidados, a Sila Russo, portanto, que está aqui conosco hoje, o Zé Luís Vaz. São dois participantes dos cursos da Sociedade Cabo-Verdiana de Coaching que foram convidados para este evento que nós denominamos de Prosperar com Coaching. Portanto, a Sociedade Cabo-Verdiana de Coaching quis organizar essa série de lives que vão acontecendo às sextas-feiras, das 19 às 20, em que nós vamos estar neste formato e cada evento vai ter, portanto, dois convidados, participantes de cursos da Sociedade Cabo-Verdiana de Coaching, que vão partilhar connosco um conjunto de vivências que foram tendo durante e pós a participação nos cursos da Sociedade Cabo-Verdiana de Coaching. Então, a ideia e o objetivo desse evento é, de facto, os convidados partilharem e testemunharem, portanto, digamos, o impacto das ferramentas do coaching nas suas vidas. Então, nós somos Luísa e Júlio Martins, da Sociedade Cabo-Verdiana de Coaching. Vou pedir à Luísa para fazer uma pequena apresentação muito resumida da sociedade. Eventualmente há pessoas aqui no live que se calhar ainda não nos conhecem, mas vamos ter um pequeno resumo daquilo que nós somos. Ok.
Então, pronto, e Júlio já acabou por dizer algumas coisinhas, não é? Somos a Sociedade Cabo-Verdiana de Coaching, estamos aqui em Cabo Verde, em nossa sede principal, mas trabalhamos, claro, com formações a nível internacional. Então, a Sociedade Cabo-Verdiana de Coaching dedica-se à formação nessa metodologia em que se faz mover as ferramentas diretamente da gestão emocional, através da psicologia, também da programação neurolinguística e de vários outros ramos da neurociência, então, que vão trabalhar, que têm como essência trabalhar o empoderamento, o despertar, a descoberta da melhor versão de cada pessoa, da sua essência, do potencial que há em si. Então, essa formação é justamente voltar ao capital humano, essa instituição, né? Os produtos que nós oferecemos é voltado ao potencial humano, a esse ser especial que é o homem e a mulher, e toda a espécie humana, né? No seu desenvolvimento, na sua capacidade de dar o melhor de si, onde quer que esteja. Seja na família, seja no trabalho, na sociedade, enfim, em qualquer campo e área da sua vida, né? Em qualquer vertente. Então, a sociedade existe desde 2004 fisicamente e que vem desde então ministrando várias formações nesse domínio e vamos depois, no desenrolar desse live, ter mais detalhe porque os nossos convidados de hoje foram participantes das nossas formações. Então, no decorrer dessa formação, vão perceber mais detalhes sobre a Sociedade Cabo-Verdiana de Coaching e os seus serviços. Muito bem, então nós vamos iniciar a nossa entrevista, se assim podemos chamar, aqui com os nossos participantes. E nós vamos, portanto, pedir aos participantes, nesta primeira pergunta, na primeira intervenção, para fazer uma pequena apresentação, portanto, delas próprias, portanto, da sua apresentação, um pouco mais detalhada, e responderem à primeira pergunta. Portanto, vamos pedir a Sila Russo para ser ela, portanto, a iniciar e a responder a primeira pergunta, que é o seguinte. Sila, quando tu chegaste à Sociedade Cabo-Verdiana de Coaching, o que é que sabias do coaching? Portanto, o que é que sabias? Tinhas algum conhecimento? Como é que tu entraste na Sociedade Cabo-Verdiana de Coaching? E como é que tu vivenciaste a tua primeira formação? Porque eu sei que tu já fizeste 2 ou 3 formações connosco. A tua primeira vivência, como é que foi, portanto, de coaching? Apresenta-te um pouco mais detalhadamente e a resposta. Ok, Sila? Obrigada, boa noite, boa tarde, bom dia, seja onde estiver quem está a nos ouvir. Agradecida desde já pelo convite que me foi formulado pela Sociedade Cabo-Verdiana de Coaching. Como já viram, eu sou Sila, fui formanda de pelo menos 3 cursos na Sociedade Cabo-Verdiana de Coaching. Sou formadora também de outras áreas, a área de segurança. Sou formada em gestão, mestre em segurança pública. Me considero um coach, com toda a modéstia, mas continuo sendo treinada todos os dias. E eu fui, de facto, uma das formandas, sobretudo do PLC, o primeiro curso de Professional Life Coach. Quando eu entrei, eu tinha uma leve noção, mas nada comparado com aquilo que eu fui vivenciar no curso de coaching. E a experiência que eu tive foi extraordinária. Foram sentimentos e emoções, outrora nunca tinha percebido de tantas emoções, e o coaching veio obrigou-me a fazer uma viagem muito bonita, mas um tanto também dolorosa, porque o coaching tem isso, essa parte que dói, é a parte boa, porque nos traz imensos benefícios, nos faz nos conhecer, portanto, o tal autoconhecimento. E eu senti-me muito satisfeita. Até agora eu se calhar serei uma eterna estudante de coaching, e após o contacto com o curso eu senti ainda mais vontade de conhecer mais instrumentos de coaching,
Por isso, além do Professional Life Coach, eu fiz inteligência emocional, fiz também o Leader Coach e eu continuei a trabalhar sobre os instrumentos do coaching, mas ainda tenho um curso para fazer sobre as ferramentas de coaching. E é uma aposta e um investimento muito de alto nível, porque investimos em nós acima de tudo e o dinheiro que pagamos, se calhar, nem dá para comparar com o conhecimento que a gente adquire, com a experiência que nós vivenciamos com outras realidades nossas, que muitas vezes não temos noção, mas que dá um salto enorme na nossa vida em termos de qualidade. Muito bem, excelente, Silá, muito obrigado pela tua resposta detalhada, portanto bem clara. Nós nos lembramos perfeitamente dessas vivências de cada um de vós. Então, eu passaria agora ao Zé Luís, portanto, a mesma pergunta, o que é que ele sabia de coaching quando chegou ao seu primeiro curso na Sociedade Cabo-Verdiana de Coaching, que ele também já fez 2, e então, como é que ele vivenciou o primeiro encontro com o coaching e com a Sociedade Cabo-Verdiana de Coaching? Zé Luís Vaz, a palavra é tua. Faz a tua apresentação detalhada antes de responder. Muito obrigado, Júlio e Luísa Martins, também agradecer, como fez a Silá, pelo convite. É uma honra estar aqui a falar um pouco sobre o coaching e também dar o nosso testemunho na primeira pessoa e esperamos, eu particularmente espero que as pessoas que ainda não conhecem o coaching tenham uma noção real do que é esta poderosa ferramenta na vida das pessoas. Eu sei que hoje, por causa disso, vai ser uma responsabilidade, não é? Mas, de todo modo, estou muito grato e honrado pelo convite. Também cumprimentar a Silá, dizer que eu tenho uma formação de base de investigador criminal e, por conta disso, trabalhei 8 anos como investigador criminal na Polícia Judiciária de Cabo Verde. Atualmente sou licenciado em Criminologia e Segurança Pública. Também tenho uma formação em Pedagogia Inicial para formadores e, como disse bem o Júlio, já fiz 2 cursos e quero fazer mais, né, com a Sociedade Cabo-Verdiana de Coach, que é Leader Coach e também Inteligência Emocional. Respondendo à tua pergunta, Júlio, eu não sabia praticamente nada do coach quando fui fazer a minha primeira formação. Inicialmente, a minha intenção, o meu propósito era fazer a formação em Professional Leader Coach. E lembro-me que no início de ano vi um vídeo promocional e naquele vídeo falava um amigo meu, o Bernardino. Então, achei interessante aquilo, telefonei-lhe e ele me incentivou-me a fazer o curso. Só que não me lembro exatamente por que razão. O curso era para acontecer em março, não aconteceu. Mas eu vim fazer o curso Leader Coach. Para dizer a verdade, quando foi o nosso primeiro dia, eu fiquei um pouco estranho naquele ambiente. E até foi um sentimento um pouco... Foi caricato, porque eu me senti deslocado. Estavam presentes gestores, empresários, contabilistas. Então, e eu, na altura, eu estava desempregado e tinha acabado de sair de um tratamento por causa das dependências de drogas. Eu estava à procura de algo que me desse instrumentos para autoconhecimento, saber lidar com os pontos menos bons que eu tinha, né? Mas só que no mesmo dia, para a minha surpresa, positivamente, eu percebi que estava no lugar certo. Porquê, Luz? E assim, subliminarmente, percebi que o José Luís era uno, como qualquer ser humano. Não havia um José Luís que é toxicodependente, um José Luís que é esposo, um José Luís que vive em casa, um José Luís que trabalha. Não.
há um Zé Luís que desdobra, não é? Em todos estes cenários. Então, a partir daí, eu percebi que, de facto, para ser um bom líder, ou para ser um bom profissional, antes de mais, eu teria que fazer uma imersão profunda para o meu interior. Ter esse processo de autoconhecimento. Eu percebi que, para ser um bom líder, eu tinha que também ser um bom líder de mim. Então, foram 5 dias de momentos, cada dia superando o outro. Então, percebi que a primeira impressão que eu tinha de nada correspondia à verdade. E saí do primeiro curso com sede, como disse a Silá, de fazer mais. Tanto é que no mesmo ano, salvo erro, ou logo no ano seguinte, não, no final do mesmo ano, dezembro de 2018, eu fiz a inteligência emocional e queria fazer mais e espero fazer mais porque, como vamos abordar de certeza ao longo deste 1 hora de conversa, vamos falar os benefícios, né, que o coach fez em mim e acredito também que na pessoa de Silá. Muito bem, Carlos Luís, muito obrigado pela tua resposta e testemunho de como vivenciaste então o teu primeiro curso e vamos falando ao longo desta conversa, de facto, fazer também quase que uma viagem pelas diversas etapas dessa caminhada, não é? Bom, nós temos aqui alguns minutos que vamos reservando para quando houver alguma pergunta dos que nos estão a assistir, portanto, live no YouTube, Facebook ou Instagram. Provavelmente ainda não temos nenhuma pergunta, mas era para dizer a todos os participantes, aqueles que estão nos a ouvir, que podem, portanto, nos escrever durante o live, fazendo as suas perguntas, pondo as suas dúvidas, e também dando as suas contribuições lá onde, portanto, acharem que seja conveniente. Nós estamos aqui e vamos, de facto, olhar para as perguntas e tentar responder o máximo que pudermos. Nós estamos aqui um bocadinho limitados pelo tempo, mas podem fazer as vossas perguntas, vamos tentando responder. Como provavelmente agora ainda não temos nenhuma pergunta, então vamos passar já à segunda pergunta, que a Luísa vai conduzir. E vamos caminhar, está bem? É verdade. Realmente, só pela apresentação, já puderam ver que estamos perante 2 seres especiais, né? Pessoas cheias de desafios na vida, mas de muita carga positiva, de muita energia boa, e por isso estão aqui conosco a partilhar desse primeiro live. Então, e já agora, como o Júlio disse, são etapas, eu passo já para a segunda etapa. E já que partilharam a experiência do primeiro contacto, eu vos perguntaria agora qual é que foi a ferramenta? Porque falaram que fizeram diferentes cursos, mas eu acredito que o primeiro curso poderá ter sido o chapéu, né? O arranque, o marcante. E aí inverteria a ordem, e seria para o Zé Luís a perguntar-lhe que ferramentas, das várias que trabalhamos ao longo da formação, o que foi mesmo a chave, o que foi aquela que tocou mais e que acabou por despertar e trazer essa essência, essa procura, esse acordar que o Zé Luís disse que teve da formação e que já não quis parar mais. É verdade. Eu poderia até dizer que todas as ferramentas que eu tive o privilégio de aprender durante os 2 cursos foram fundamentais para este processo de mudança que até ainda ocorre em mim. Mas a ferramenta que mais me impactou foi as perguntas poderosas. Por quê? Porque, dado a minha condição, como eu já disse, eu tive uma experiência com a droga, então eu era uma pessoa que me vitimizava muito. Então, sem perceber, eu questionava muito do porquê. Porquê que eu estava a passar por isto, por aquilo, porque esta miséria de vida ou aquela miséria de vida. Mas com aquela ferramenta, perguntas poderosas, eu pude excluir o porquê.
e concentrar-me no o que, como, quem e como fazer. Então, a partir do momento que eu fiz um exercício com esta ferramenta, eu percebi que, de facto, eu poderia ter feito coisas maravilhosas na minha vida caso eu tivesse tido contacto antes. Só que ao longo deste curso eu percebi que inconscientemente, Luísa e Júlia, para sair da dependência das drogas e ir para um tratamento, como eu dizia, inconscientemente eu adotei este princípio básico, porque deixei de perguntar por que estou nesta vida e fiz uma pergunta: o que é que eu vou fazer depois de deixar a droga? Depois, mais à frente, eu vou falar. E quem? Como fazer isso? Era buscar uma ajuda, era buscar uma pessoa, né? E isso foi uma história que acabei por contar nestes moldes no meu segundo livro, que se intitula, se me permitem, Percurso pelos Atalhos da Droga, a história de um sobrevivente. Então, se é de destacar, eu destaco esta ferramenta. Boa, José Luís, magnífico. Para já é realmente a oportunidade de divulgar o livro e não falou disso na apresentação. É autor já de um livro. De dois livros, exatamente. De tudo que retrata, de alguma forma, a sua história de vida. Então, é recomendável. E muito obrigado por essa partilha, por levantar, trazer esse aspecto dessa ferramenta, que realmente é fantástica. E pronto, e avançando, se lá, a mesma pergunta para si, ok? E então, que ferramentas lá mais lhe tocou e porquê? Né? Obrigada, Luísa. Esta pergunta é muito pertinente e esta pergunta traz-nos lembranças muito, muito importantes. Eu quero primeiro dar os parabéns ao José Luís, mas além de parabéns é deixar aqui uma palavra antecipadamente de apreço pela coragem do Luís, pela forma como encara o percurso dele, porque eu não vou falar do problema. Quando nós conhecemos o coaching, nós deixamos de colocar as coisas num formato negativo. Aprendemos a lidar com as coisas menos boas, mas de maneira positiva. E foi o que eu percebi na explanação do José Luís. Eu fiquei muito tocada com a sua intervenção, porque eu não tinha noção do colega aqui e fico muito emocionada, inclusive. Portanto, muita força, conte connosco sempre, porque é uma viagem muito bonita e está no bom caminho. Relativamente às ferramentas, francamente, como disse o Luís, o colega, todas elas foram cruciais, foram importantes. Mas eu fico aqui com as perguntas poderosas também, porque eu aprendi, mais do que nunca, a colocar as questões de maneira a tirar melhor proveito do relacionamento com as pessoas e evitar que as coisas se tornem menos positivas. O processo é de crescimento, seja numa breve ou numa longa conversa, seja num breve relacionamento ou longo relacionamento, e nós temos sempre a perspectiva de manter as amizades, de manter o relacionamento. O coaching traz-nos essa ferramenta que é muito boa, mas também a nível pessoal, a roda da vida, para mim, marcou muito, assim como o DCD também, não é? O DCD para mim foi importante, que é o decidir, criticar e determinar, muito importante, porque isto faz-nos viajar de forma mais racional e trabalhar o lado emocional para não prejudicar tanto a nós como aos outros que nos são queridos e estão connosco e que trabalham e colaboram connosco. Então, isso me trouxe uma dimensão da relação e a preocupação de fazer abordagens cada vez mais positivas para trazer benefício sempre nos diálogos que a gente tem todos os dias
somos seres relacionais e, por esse motivo, nós temos sempre a perspectiva de manter a conversa de forma positiva, mesmo que tenhamos discordâncias. Portanto, o conflito aqui é algo muito positivo. Então, nós temos que ter sempre em mente que devemos dar um salto qualitativo para o relacionamento. Então, para mim, o disco também é importantíssimo e deixou marcas, assim como o DCD, Roda da Vida, e as perguntas poderosas, então, é a Bíblia nossa de todos os dias e acaba ficando, porque a gente mais vai especializando. Uau, Sila, fantástico. Realmente uma boa viagem pelas ferramentas, são enormes, uma grande quantidade delas, né? E cada uma traz-nos uma viagem bem nossa, bem específica para cada um, e de N experiências e vivências, então é maravilhoso isso. E mais só um reforço aos que nos estão a acompanhar, queiram colocar alguma questão, seja os participantes, seja a Sociedade Cabo-Verdiana de Coaching, podem pôr, ok? Usando o campo dos comentários, vão deixando as vossas questões, está bem? E enquanto nós aqui vamos partilhando ainda mais questões aqui aos nossos convidados especiais. Muito bem, minha gente. Partilhas fantásticas, de facto. Esses senhores, quando se lembram da experiência que tiveram durante as formações que fizeram, eu com certeza que eles passaram por vários módulos que de facto tocaram no fundo da essência de qualquer um deles. Eu lembro-me, por exemplo, dos módulos que certamente eles se lembram, que é a inteligência emocional que traz várias ferramentas que nos fazem, de facto, reconhecer e saber lidar com as nossas emoções, a programação neurolinguística que nos ensina a linguagem do cérebro, que nos ensina a comunicar, a ter a empatia e obter as respostas que nós quisermos das nossas comunicações. Enfim, portanto, liderança, gestão da equipa, gestão do tempo, crenças, objetivos, por aí fora. E então eu acredito que tudo isso está presente, de facto, nessa viagem que agora também estão a fazer e que vos fazem lembrar de coisas fantásticas que aprenderam e que puseram em prática. E pronto, e uma das perguntas que vamos a seguir fazer é perceber, de facto, que mudanças de atitudes e comportamentos, esses módulos, essas ferramentas maravilhosas, extraordinárias que vocês tiveram acesso, quais foram as mudanças, de facto, nas vossas atitudes e comportamentos isto, portanto, fez. E, logo de seguida, portanto, como é que vocês enfrentaram o pós-curso, portanto, no sentido de deixarem a zona de conforto, porque nós sabemos que um dos desafios importantes é o pós-curso, não é? Durante o curso nós vivenciamos, aprendemos ferramentas, nós vivenciamos em termos de prática, praticamos todas as ferramentas para podermos, os participantes, perceber que de facto funciona, que é verdade, mas depois do curso nós temos a nossa zona de conforto que depois nos tenta puxar para o sítio onde nós estamos, não é? E não nos deixar, portanto, prosperar. Esses dois senhores certamente não ficaram na zona de conforto, então são essas as perguntas. Eu vou repetir para ficar mais claro. Então, que impacto essas ferramentas fizeram na vossa vida? Quais foram as atitudes e comportamentos que mudaram? E como é que enfrentaram a zona de conforto para poderem, portanto, fazer para prosperarem, como é o caso? E dizerem quem são hoje, portanto, em quem vocês se tornaram hoje e qual será o produto e o serviço que vendem, portanto, hoje. Então, se lá podemos ir? Obrigada, Júlio. Que desafio estar nesse momento. É uma responsabilidade, como disse o colega Luís. E não é fácil. Foi uma viagem muito intensa e continua sendo. O pós-curso fez-me separar as águas, ou seja, de repente eu tive que ser mais paciente, inclusive. Trabalhar, sobretudo, a escuta ativa para poder perceber o outro
e trabalhar, de certa forma, também a empatia. Porque é muito difícil, e aprendemos isso no curso, não é um processo fácil, mas querendo, nós podemos sempre chegar lá. E quando há vontade, as coisas funcionam de facto. E eu, com o desafio que eu tenho hoje de liderar a equipa, tenho que cada vez mais ser mais empática, tenho que cada vez mais trabalhar a escuta ativa e ajudar o outro, trabalhar as emoções para não prejudicar também o outro, mas acima de tudo não me prejudicar. Isso obriga-nos a fazer esse exercício de inteligência emocional, obriga-nos a pensar no outro, como é que seríamos nós se estivéssemos no lugar dele. E às vezes ser de tal forma assertivos, e eu pude aprender que a assertividade nem sempre é fazer o mais certo do ponto de vista do outro, mas fazer o certo e ser ecológico para que o outro tenha o alcance dos feitos que são muito mais do que aquilo que a pessoa vê no momento. Porque a outra parte nem sempre tem essa consciência. E o coaching traz-nos essa poderosa consciência de ajudar o outro. E eu, nesse aspecto, eu me senti cada vez melhor. Eu rompi, de facto, com a minha zona de conforto, deixei de me ouvir só a mim, fui trabalhando para poder ouvir o outro e ajudar a dar um salto qualitativo. E eu gosto tanto dessa área que eu trabalhei para ajudar os outros e eu faço isso todos os dias. Eu sinto o coaching em mim todos os dias, seja com pessoas na rua, seja com os meus familiares, as minhas filhas e com formandos também, que ao longo das formações que eu faço, eu tive a sorte de ter sido treinada para o coaching e isso traz um valor enorme, é uma mais-valia muito grande para as formações que eu faço, porque impactam de forma tão profunda e tão abrangente que ultrapassa às vezes aquilo que as pessoas chegam como expectativa na formação. Então, o coaching trouxe-me também essa vantagem de poder trazer, de alguma forma, algumas ferramentas que me ajudam a trabalhar os conteúdos de maneira muito mais consciente e olhando para as pessoas, não olhar as pessoas do ponto de vista técnico, é formando, eu vim passar os conteúdos e já está. Não, eu olho a pessoa no olho, eu consigo, graças ao coaching, eu consigo em 2 horas perceber a minha turma. Isto é fantástico, isso não tem preço. Então, eu sou muito grata, e vou continuar a trabalhar com o coaching porque é maravilhoso. Muito bem, então, obrigado, Cila. Portanto, a primeira pergunta foi respondida. Portanto, a segunda, vamos deixar de facto, que seria, portanto, em que a Cila se falou? Pronto, ok, pronto, Cila, parece que sim. Muito bem. Sim, está tudo bem. Então, agora eu faço as mesmas perguntas ao Zé Luís. Portanto, Zé Luís, a transformação, os comportamentos, as atitudes, o vencer da zona de conforto, sobretudo pós-curso, em que o participante, portanto, está carregado de ferramentas, mas ele vai ter que enfrentar a sua zona de conforto sozinho, não é? Andar pelas suas próprias pernas. Este é um desafio às vezes, não é? Então, por isso mesmo, estamos aqui convosco que venceram, não é? Conseguiram, portanto, batalhar e ganhar esse desafio. Então, depois de ganhar esse desafio, ou, portanto, ao longo desse processo, em que é que o Zé Luís se tornou? Quem é o Zé Luís hoje, depois de todo esse processo? Mas antes, quais foram as alterações no comportamento e nas atitudes? Zé Luís? Obrigado mais uma vez, Júlio. Tu sabes, e também a Luísa, mais do que ninguém, de que o coaching
por si só um convite, uma interpelação à mudança. E há bocado Júlio referiu alguns módulos, nomeadamente a programação programação neurolinguística e, dentre outros, também outras ferramentas como autofeedback e automotivação, que são ferramentas que, mais do que convite, é um apoio, não é? A mudança. Então, ninguém que passe pelo processo de coach, seja qual formação for, não vá de imediato com mais ou menor dificuldade ter ou fazer esta mudança em si. A mim, a mudança aconteceu durante as formações, porque fui obrigado a consciencializar-me de que, de facto, se eu quisesse ser uma versão melhor de mim, eu teria que mudar. E mais, de que eu sou capaz de fazer essa mudança. E basta fazer um bom uso ou fazer o uso correto das ferramentas que me eram disponibilizadas durante a formação e, como diz bem a Silai, continuar a fazer esse trabalho de casa, não é? E a procurar. Mas o primeiro contacto com coaching faz-nos este milagre, né, transformacional. Mas também o Júlio já sabe que não é mudar, também não é fácil, né? Principalmente quando se trata de sair da zona de conforto. Porque hoje eu acredito de que, mais do que aprender, o difícil é desaprender. E foi este o meu maior desafio. Era desaprender as crenças, a forma de pensar, de estar, não é? De ver-me a mim e o mundo, né? Aquele mapa mental que eu tinha, não só por conta do uso prolongado das drogas, mas também da minha infância, que graças ao Júlio tive um momento na última formação de fazer um blackfish e uma viagem ao passado, e isso foi extraordinário para mim. Mas eu dizia que o mais difícil era isso, era aprender a desaprender. Então, quando eu consegui fazer isso e quando eu percebi que era necessário fazer isso, então comecei a sair aos poucos da zona de conforto, fazendo uso, é claro, das ferramentas. No meu escritório eu tenho nos quadros, nas paredes, alguns dizeres, algumas ferramentas, nomeadamente rodas de vida, sempre faço para ver em que estágio é que eu estou. Mas adiante, como eu disse anteriormente, o meu passado também jogou a favor para que esta mudança pós-curso se efetivasse. E estou neste percurso, porque, como eu disse inconscientemente, na altura em que eu decidi efetivamente e com sucesso sair do vício das drogas, eu usei os princípios na perspectiva de abordagem do coach, que era o que fazer, como fazer, não é? Quem, não é? Pedir auxílio. E deu certo. E também percebi com o meu passado as crenças que me limitavam. Então, a partir daí, com as ferramentas, foi muito mais fácil empreender esta mudança. E hoje, respondendo já a última parte da tua questão, Júlio, hoje eu sinto-me que sou uma versão melhor de mim a cada dia. E isso graças, em grande medida, a esse treinamento de coaching, as ferramentas que o coach nos possibilita treinar e exercitar. Porque constantemente somos incentivados, não é, entre aspas, a fazer aquela viagem de autoconhecimento. Uma coisa interessante que aconteceu a mim foi eu, até que enfim, perceber que
conhecendo e aceitando os meus pontos menos bons, não seria de todo negativo. Pelo contrário, seria a oportunidade de melhorá-los e usar as minhas potencialidades e assim fazer alcançar as minhas metas, os meus objetivos. Acho que hoje o produto melhor que eu tenho a oferecer às pessoas sou eu próprio. Porque eu hoje, sem nenhum receio, sou quem sou em grande medida, mas eu digo isso com toda a franqueza, sem medo de errar, em grande medida porque eu passei por 2 formações de coach e no momento crucial da minha vida em que eu precisava, de facto, acreditar mais em mim. Que eu precisava compreender e conhecer os caminhos para fazer aquela viagem mais curta, mas mais difícil que o homem alguma vez enfrenta, que é a viagem ao seu interior. Então, hoje, também, como sou um ativista nesta área de prevenção e combate à toxicodependência, e também trabalho como técnico social num projeto social da Câmara Municipal da Praia, que é Anjos da Noite. Trabalho na Casa de Abrigo Municipal com os sem-abrigos, que 95% são pessoas com problemas de dependências químicas. Então, eu consigo usar também essas ferramentas, essa minha atitude, porque coach é atitude. E nas minhas intervenções, nas palestras, conversas abertas, conferências, as pessoas vêm ter comigo no final para parabenizar e perguntar porquê a minha abordagem é desta forma e não como das outras pessoas. Eu respondo por simplesmente que estou a usar as ferramentas de coaching. E quem ler o meu segundo livro pode ver grande influência nos últimos capítulos, porque acabei de escrever depois das formações a influência do coach. Muito bem, muito obrigado, José Luís, por esta detalhada partilha. Efetivamente, é maravilhoso, é extraordinário esta vivência, portanto, esta viagem quando nós as fazemos e quando nós também nos permitirmos, porque é preciso autorizarmos a nossa consciência, abrir as portas do subconsciente para que isto possa entrar. Só para partilhar convosco, vários participantes aqui estão a parabenizar-vos pela vossa experiência. Alguém está aqui a dizer, eu quero esse livro, Zé Luís, eu quero esse livro. E certamente vão te contactar posteriormente para tal. Temos aqui uma pergunta que provavelmente, portanto, vamos tentar responder. A Graça de Lima pergunta para, portanto, darmos um pouco mais de detalhes sobre a questão da roda da vida, não é? O conceito da roda da vida. Então, rapidamente, Graça de Lima, roda da vida, portanto, é uma ferramenta que utiliza-se muito no processo de coaching, para podermos identificar, portanto, é uma roda que traz várias áreas da vida das pessoas, e então a pessoa que está a ser submetida à ferramenta, ela deve, de 0 a 10, pontuar cada área, portanto, no momento em que ela está a fazer a ferramenta. Portanto, vamos supor, por exemplo, a área portanto, de relacionamento íntimo, por exemplo. Então, de 0 a 10, como é que eu estou a sentir neste momento? Então, eu, consciente, portanto, de uma forma honesta, comigo próprio, não é? Eu pontuo 5, portanto, estou mais ou menos ali no meio, 5 ou 6, um pouco melhor do que mais ou menos. Ou há pessoas que se sentem 8, estou lá, portanto, numa situação boa. Ou então estou numa situação 2, o meu relacionamento íntimo está, portanto, não está muito bom, ok? Então, as pessoas vão dando feedback às suas próprias vivências em função dessas áreas de vida. Isso ajuda-nos muito, porque mesmo, portanto, às vezes na tentação de querermos nos enganar, mas ali o nosso subconsciente, portanto, faz o seu trabalho e acabamos por pôr no papel, de facto, a situação que nós estamos a viver em relação a cada uma dessas áreas. E olhando para o documento, para a ferramenta, nós vamos
a percebermos de quais áreas de nossa vida nós precisamos dar mais atenção. Ok? Portanto, aquelas áreas que eventualmente revelam pontos mais baixos e depois perceber quais dessas áreas que, alavancando, eu vou, portanto, melhorar as outras áreas que poderão estar, portanto, necessitando de ajuda. Então, o coach utiliza essas ferramentas, sobretudo quando a pessoa está não sei muito bem o que é que eu tenho, não estou-me a sentir muito bem, mas não tenho ideia clara. E a ferramenta vai nos ajudar a identificar, de facto, o ponto que, de facto, precisa ser trabalhado. Então, resumidamente, é mais ou menos isso. Graça de Lima, espero ter respondido. Eu, se calhar, aqui tenho a Dulce Monteiro, também, que faz uma pergunta sobre o que podemos fazer para nos livrarmos da droga e do álcool. Portanto, um pouco o percurso do Zé Luís. Eu, se calhar, aqui pedi ao Zé Luís, em 30 segundos, para, portanto, palavras-chave. Como fazer para nos livrarmos dessas drogas, Zé Luís? Rapidamente. Rapidamente, a primeira palavra-chave, adquira o meu livro e leia de início a fim. Mas a primeira coisa a pessoa tem que aceitar a sua condição, não é? E permitir-se sair desta condição. Porque se a pessoa não aceitar o seu problema e não permitir ajuda, dificilmente sairá. Então, essa a palavra-chave é aceitação do problema, depois a busca pela solução. Esta palavra que chamamos de humildade também, né? Em 30 segundos acho que... Mas a Dulce pode ir ler o livro, de certeza terá uma maior compreensão do problema e qual a atitude certa para a pessoa sair e para ajudar também. Eu sei, a Dulce vive fora do país, ela com certeza vai encontrar uma forma de adquirir o teu livro e vai ler, com certeza que ela está muito ansiosa e vai encontrar todas as respostas. Temos aqui o Daniel Diniz Andrade, que manda beijinhos especiais para Silá. Silá, então, aqui as pessoas a te cumprimentarem e a darem os parabéns, portanto, pela entrevista. Nós temos ainda um tempo, a Luísa vai, portanto, ainda conciliar e o Zé Luís, talvez, algumas perguntas, como réplica ou algumas novas perguntas, ainda temos um tempinho e vamos esperando perguntas dos participantes. Podem perguntar à vontade. Exatamente. Então, agradecer realmente Silá e Zé Luís, são fantásticos e conseguem falar com tanta abertura, com tanta naturalidade sobre a sua própria experiência, a sua vivência, né? E foram realmente pessoas magníficas durante a formação. Isso não acontece aqui só no live. Foram grandes partilhas da parte deles durante toda a formação e assim como de todos os outros participantes que temos tido e que por isso que as nossas turmas têm sido sempre maravilhosas e depois fica sempre a saudade enorme e temos que voltar a nos encontrar e por isso temos criado esses momentos realmente de conversa, de interação e depois do feedback. E que as nossas turmas acabamos por todas elas estarem em grupos ou no Messenger, ou no Viber, ou WhatsApp, criar famílias de partilha, que depois as partilhas vão continuando ao longo do tempo, né? Silá falou em termos de atitude e comportamento que o que mais destacou foi a questão da empatia, a maior consciência do outro e do cuidar da interação do outro. O Zé Luís falou na importância da mudança das crenças, né? E a viagem ao seu interior, o próprio autoconhecimento. E realmente na partida do Zé Luís, só para reforçar, durante a formação, ocorreu na segunda formação, foi na turma de inteligência emocional, e vocês não imaginam como é que ele mexeu com a turma toda, e com um testemunho vivo da sua experiência de vida, e foi de tanta riqueza. Eu apenas virei só para ele e disse, acho que agora já percebeste que tens uma missão na vida, né? Tens uma missão na vida. Agora é fazer dessa experiência, que apenas é uma experiência, não é um fracasso, é uma experiência, fazer disso a missão que tens pela frente. E realmente, para mim, é extraordinário ver que desde lá realmente os erros não parou. E tem feito da experiência da marca da vida uma missão.
Quer dizer que teve que passar por aquilo para que hoje é o que é e consiga levar aos demais algo de bom. Então, nós conseguimos, como foi dito, pondo-se no lugar do outro, que a Sila referiu, e fazendo as mudanças da nossa crença, voltando a viagem ao nosso interior, nós conseguimos, com certeza, perceber que, independentemente das marcas mais terríveis que possamos ter na vida, terríveis porque às vezes nós é que atribuímos esse grau tão forte, mas por trás dela tem sempre uma missão. Porque tudo isso acaba por ser maturidade, experiência, que serve para nós e serve depois para os demais. Virginia Satir, que é uma grande referência na programação neurolinguística, ela fala dos 3 nascimentos. Fala que nós nascemos 3 vezes. Primeiro, pela fecundação. Logo que os ovos se encontram, a fecundação é o primeiro nascimento. E ela disse, no meio disso tudo, há muitas emoções envolvidas. Não é? Mais ou menos. Depois vem a maternidade efetiva, que para nós é o primeiro nascimento, para ela é o segundo nascimento, que também é carregada de emoções enormes, onde o ser humano vem ao mundo, não é? Efetivamente, com o nascimento, na maternidade, onde é que seja. E ela ainda fala no terceiro nascimento, que o terceiro nascimento são esses despertares, esses insights, né? Esses que nós vamos tendo na vida. Então, Sila e Zé Luís, como é que vocês caracterizavam esse vosso terceiro nascimento? Esse despertar para algo diferente? Porque só para nós, por exemplo, só partilhar também a nossa experiência, nós quando entramos no coaching e estávamos à procura de ferramentas, métodos, para nos ajudar a trabalhar da melhor forma na nossa área financeira. Porque vimos que só os mapas financeiros de gestão, os dados contabilísticos, não eram suficientes para fazer os nossos clientes, por exemplo, mudarem do cenário ou da forma de atuar e conseguir contribuir para a mudança de atitude e comportamento. Então, fomos atrás das características empreendedoras, através do empreendedorismo no Brasil, e foi lá na terceira vez no Brasil, acabamos por fazer o coaching. E com nós lá, no meio da formação, e viramos eu com o Júlio, e o Júlio para mim, mas o que é isso? Porque o coaching mexe com a nossa estrutura. Porque nós, muitas das vezes, vamos e temos o contato disso porque vamos à procura de algo externo. Mas o coaching acaba por nos trazer a viagem a nós mesmos. Acaba por nos pôr a trabalhar a nós mesmos. E trabalhando a nós mesmos, claro, todo o resto se resolve. E então aí ocorreu com o coaching, nós podemos assumir, ocorreu o nosso terceiro nascimento, o nosso despertar, a nossa descoberta pela essência, pelo nosso próprio autoconhecimento. Então, se lá, Zé Luís, como quiser, a ordem que preferir, reforcem um pouco mais sobre esse vosso terceiro nascimento na versão da Virginia Satir. Vamos lá, Sila. Nossa, eu já estava à espera desse desafio. Eu vos disse que hoje seria um dia de viagem, não é? Eu espero que os participantes também estejam a viajar conosco de forma a podermos melhorar cada vez mais a nossa forma de estar, de ser e de ver a vida. O meu despertar foi, sobretudo, eu tenho 2 coisas que me marcam todos os dias, toda hora, em todos os momentos. Uma expressão do a Luísa e o Júlio podem corrigir-me. Eu acho que era do PLC, não é do PLC, mas do PNL, não é? Programação Neurolinguística, que diz mapa não é território, não é? Isso. Então, para mim, esse Pressuposto. Esse pressuposto, obrigada, Luísa, além do outro que me marcou muito, que é o comportamento. A pessoa não é o comportamento. O comportamento não é a pessoa. Não. Todo o comportamento tem uma intenção positiva. Isso. Esse pressuposto é muito profundo e dá asas para mais um live. É verdade. Estou a desafiar-vos.
E esse despertar levou-me também, além do mapa, não é território, para poder ter uma compreensão profunda do ser relacional que nós somos, que vai além das coisas materiais da vida. Fez-me também despertar um pouco mais para as expressões que nós manifestamos no dia a dia, a linguagem corporal. Até que ponto nós conseguimos fazer a interpretação de determinadas situações e a pessoa que está envolvida para poder nos ajudar a não ser o inimigo, porque às tantas estaríamos a ser o inimigo de nós mesmos, se não despertarmos para esse salto positivo. Eu pude fazer, eu faço isso todos os dias, é um desafio diário e, como disseram, o coaching de facto nos traz mais valia para a vida porque nos faz viajar o mais curto espaço, que é a viagem interior, mas que é um processo muito complexo e que deve ser trabalhado por muitos. Portanto, tenham a coragem de voltar a esse formato. O momento não é o mais adequado, mas temos que ter em mente que nós temos que desafiar o momento também e continuar a viver com todos os cuidados que devemos ter, mas temos que proporcionar às pessoas uma qualidade de vida que passa necessariamente por esse processo de coaching, porque as pessoas precisam disso para estar bem na vida, para estarem melhores e conviver da melhor forma possível. E eu hoje tenho o desafio de dirigir a equipa com um perfil que exige muito de mim. Se eu não fosse, se não tivesse, aliás, se não tivesse passado pelo processo de coaching, pelas formações que eu adquiri, eu não sei se seria hoje essa pessoa que eu sou. Eu sou melhor e me sinto melhor quando eu convivo com os outros da melhor forma possível. Durmo melhor, sinto-me bem, sinto realizada a todos os níveis, porque o bem-estar interior é superior, gente, a qualquer bem-estar material. Então façam isso, porque a partir da roda da vida, não é, que a senhora ficou graça. Eu acho que foi assim. Exato. A roda da vida permite não só identificar, mas clarificar todo o processo, todo o enredo que nós temos na cabeça por força das crenças, dos valores, da nossa forma de viver, condiciona muito e não nos deixa dar um salto positivo para a vida. Então, permitam-se viajar dentro de nós mesmos, permitam-me colocar, porque eu viajo ainda todos os dias. É um processo contínuo, porque o coaching todos os dias traz-nos coisas boas, porque os pressupostos são muitos e para podermos conhecer bem e trabalhar bem com o outro é necessário investir em nós mesmos. Eu acho que através do coaching estamos no caminho certo. Muito bem, obrigada, Silá. Maravilha, como sempre. Muito bem. A Silá que não quer aceitar. A Silá é um coach, eu já disse várias vezes, estou sempre a repetir, ela sabe disso e as pessoas sabem. As pessoas que se relacionam com ela constantemente dizem, portanto, dessa capacidade dela de conseguir, de facto, ouvir as pessoas e de conseguir aconselhar e com essas ferramentas que ela aprendeu e que, de facto, faz dela um coach, um excelente coach. E ela tem que começar a assinar como coach, já disse isso. Muito bem, obrigada, Silá. Luís. Mesmo tchau, né? O seu terceiro nascimento. Força. É interessante como tudo se conspira, não é? Quando a Luísa falou do terceiro nascimento, desse despertar, eu viajei diretamente para o meu livro, permitam-me, mas o primeiro capítulo do livro tem esse título, Despertar. O despertar, porque exatamente foi um despertar que me trouxe hoje cá, não é? Mas esse terceiro nascimento, o que de mais valioso me deu foi a consciência de que o mundo sou eu. Em que sentido? Esse mundo físico tem representação em mim. Ou seja, toda a perspectiva que eu tenho desse mundo físico só tem significado naquilo que eu sou.
foi uma mudança extraordinária, não é? Da forma como hoje eu me encaro esse mundo que, no fundo, é o meu mapa, não é? E isso trouxe-me uma constatação fundamental para tudo que eu faço e para o estágio que eu estou hoje, que é o seguinte: não é o mundo exterior que tem que mudar, o Zé Luís é que tem que fazer essa mudança, porque o mundo está aqui. E o mais interessante é que eu posso fazer essa mudança, e como disse o Júlio, basta eu me permitir fazer esta viagem e fazer o que é correto. Mas isso não significa que eu tenho de desprezar os outros, de que os outros não existam, como foi precioso aquele momento que Luísa relatou, não é? Que é um momento que não se consegue traduzir em palavras. Eu não consigo mais descrever aquele momento. É um momento que tem que ser vivido na hora. Mas esse momento, não é? A técnica que o Júlio utilizou, que levou-me a fazer essa viagem, levou-me a ter essa consciência de que, para além da minha existência, não é? Todas as minhas ações têm que também corresponder positivamente aos outros, que é o resultado ecológico. Por isso que a Luísa fala da minha missão, e eu percebi muito bem o recado. Mas também o segundo ganho deste despertar tem a ver com: hoje eu não me culpo pelo meu passado, porque na altura eu fiz as melhores escolhas. Então eu não tenho que me cobrar, que me culpabilizar, sentir remorso. O Zé Luís, de 6, 7 anos atrás, usou todos os instrumentos que tinha. Hoje, graças a Deus, tenho outros instrumentos, outras ferramentas. Então não vou me dar ao luxo, entre aspas, de cometer as mesmas besteiras, não é? Permitam-me a expressão. Então, essas duas constatações foram resultado deste despertar, graças à minha passagem pelo processo de coach. Espero, repito sempre, que vai ter continuidade. Com certeza. Vantagens, Zé Luís, obrigada. Brevemente. E então, como disse, e bem resumindo, vamos procurar todos nós ser aquela mudança que queremos ser no mundo, não é? A partir de nós, as coisas acabam por funcionar. Muito o bem. universo conspira. Gente, já estamos quase na reta final, portanto, já estamos a 1 hora. Então, de facto, para aqui dizer que tanto a Silá como o Zé Luís referiram em vários momentos a essas mudanças que aconteceram, de facto, através de poderosas ferramentas que utilizamos na nossa metodologia, e muitas dessas ferramentas, portanto, vindo da programação neurolinguística, que de facto as pessoas estão aqui a ouvir e provavelmente é algo novo para muita gente, mas de facto a programação neurolinguística, se lá falou de alguns pressupostos, o Zé Luís também na sua conversa acabou por focar em alguns pressupostos. De facto são ferramentas, são de facto visão que nos fazem transformar a nossa forma de ver o mundo, a nossa forma de vermos a nós próprios. Quando nós vemos esses pressupostos de mapa, não é território, para nos apercebermos que, de facto, cada um de nós somos um ser único e temos os nossos filtros, as nossas crenças, os nossos valores que nos fazem ver o mundo da nossa forma única, mas que não quer dizer que seja a forma verdadeira, a verdade absoluta, e a outra pessoa terá a sua forma. E o desafio é, de facto, nós conseguirmos relacionarmos de uma forma positiva, procurando resultados ecológicos, sendo seres diferentes. Portanto, Silá falou também do comportamento, todo e qualquer comportamento tem por trás uma intenção positiva, que é um dos pressupostos também, que nos trazem, portanto, de facto, mudanças poderosas quando olhamos para o nosso passado à luz desse pressuposto. Nós iluminamos vários momentos da nossa vida, na infância, adolescência e na nossa vida adulta, de facto, à luz desse pressuposto, e conseguimos, de facto, reconciliar com o nosso passado
não é? Portanto, perdoando as pessoas que estiveram nesse processo e quando se trata de nós mesmos também nos perdoarmos, porque às vezes não são só as pessoas que a gente não perdoa, às vezes não nos perdoamos a nós próprios. E perdoar o passado, reconciliar com o passado, é de facto extraordinário, porque isso permite-nos desconectar com algo que eventualmente tenha sido pouco positivo no passado, com uma energia que no passado foi negativo e que inconscientemente não nos deixa caminhar para a frente. E quando nós nos desconectarmos dessa energia, portanto, inconscientemente estamos a caminhar, estamos a prosperar e a andar. De facto, é extraordinário reviver isso convosco e agradecemos mais uma vez por estarem connosco. Vamos ter que fechar, porque não, já ainda passamos... primeiro para partilhar aqui convosco, e os agradecimentos andam a chover, todos a agradecerem, ok? Temos aqui, por exemplo, mensagens de várias pessoas a manifestarem aqui no Instagram, então... tenho aqui, por exemplo, deixa aqui a mensagem. Ok. Pronto, tenho aqui a Lourdes, a Giza, não é? Aqui agradecer pelas palavras, pelos convidados, pela abertura que estão até na partilha, ok? Pela experiência que estão até. Aqui também obrigado da Cláudia, obrigado de várias outras pessoas aqui no Instagram, ok? A agradecerem, em especial a vós e a Sociedade Cabo-Verdiana de Coaching, pelo momento que estamos a propiciar, né? A nós, acima de tudo, e também para cada uma das pessoas que estão a nos acompanhar nessa jornada. Penso que não há questões concretas, mas é mesmo mensagens de agradecimento, não há pergunta aqui. E nós é que agradecemos cada um de vós, ok? Que estão conosco nesse evento. E mesmo para fechar, o Júlio deixa aqui mais algumas informaçõezinhas, não é, Júlio? Isso, para agradecer profundamente os convidados, o Zé Luís Vaz, a Cila Russo, que são duas pessoas que nós mantemos um relacionamento próximo, falamos com muita frequência. E pronto, agradecer essa disponibilidade, essa partilha portanto, certamente nós vamos ter a oportunidade de nos encontrarmos outras vezes neste modelo. Agradecer a todos os participantes que tiraram o seu tempo para estarem aqui conosco, no Instagram, no Facebook ou no YouTube. Se alguém não conseguiu fazer a sua pergunta, pode enviar posteriormente pelo nosso e-mail, portanto nós responderemos certamente, e dizer-vos que todas as sextas-feiras, de agora, portanto, em diante, vamos ter o Prosperar com Coaching, da Sociedade Cabo-Verdiana de Coaching, e vamos ter sempre dois convidados, que são pessoas como a Cila e o Zé Luís, que passaram pelos nossos cursos e que vão dar testemunhos também dessa vivência através dessas perguntas que nós aqui fizemos aos dois. Daí que agradecer imensamente a todos e dizer-vos para estarem atentos aos nossos canais de divulgação dos nossos cursos. Nós temos já a turma feita para o próximo curso, que é o Leader Coach Online, que vai acontecer de 3 a 7 de maio, totalmente online, das 5 às 8 da noite, de segunda a sexta-feira. Logo de seguida vamos ter... o nosso próximo curso vai ser o coaching de casais, que vai acontecer logo de seguida. Depois teremos o Professional Life Coach, que é o módulo que o Zé Luís falava e que ele está à espera. De seguida nós teremos um outro módulo de ferramentas de coaching para, num quarto momento, voltar a fazer o Leader Coach. Nós esperemos que, portanto, teremos a oportunidade, em termos sanitários, de poder realizar esses módulos de forma presencial, mas se assim não for, será online e vai ser, portanto, vai ter a mesma qualidade que o presencial também, pela experiência que nós já temos tido. Na plataforma Zoom nós conseguimos, portanto, utilizar várias funcionalidades da plataforma que nos permite, portanto, estar em contacto direto com a pessoa, acompanhar, portanto, e poder aplicar todas as técnicas e ferramentas
online sem nenhum problema. Então, fiquem atentos aos nossos canais e esperamos que muitos dos participantes que aqui estão um dia vai poder estar aqui conosco também como convidado para partilhar a experiência que irão ter. Muito bem, Silas e Luís. Um forte abraço. Muito obrigado. Uma palavrinha aos dois, despeçam-se dos participantes, de nós, digam alguma coisa. Se lá eu. Ok. Pode ser. Bom, já hora de bem, então agradecer mais uma vez pelo convite, pela oportunidade de estar aqui a partilhar a nossa experiência com o coaching. Agradecer a todos quantos estiveram atentos a este momento, as pessoas que carinhosamente nos felicitaram, né, com palavras de carinho, e pronto, esperamos ter uma outra oportunidade e um convite vivamente, aliás, faço um convite para as pessoas se permitirem uma experiência de coach, e de preferência com Sociedade Cabo-Verdiana de Coach, com esses dois profissionais de excelência. Sila, boa noite para si também, muito obrigado. Espero. Obrigada, Luís. Já vai. Luís, duas palavrinhas, Sila. Obrigada a todos que nos acompanharam até agora, pela paciência, para nos ouvirem a nossa experiência. Agradeço à Sociedade Cabo-Verdiana de Coaching, mas especialmente aos meus amigos Júlio e Luísa, que sempre também estão aqui perto, digamos, aqui no coração, juntos trabalharmos e partilhar experiências. Eu também aconselho vivamente às pessoas que nos ouvem que passem a mensagem e façam este curso. Recomendo que façam na Sociedade Cabo-Verdiana de Coaching. Se eu sou melhor hoje é graças a esse processo que eu tive a oportunidade de ter junto com essa equipa. Portanto, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui a partilhar a minha modesta experiência, mas eu acredito que as pessoas podem perfeitamente depois ter a oportunidade de fazer também os seus feitos aqui e partilhar connosco as suas experiências, porque a vida só faz sentido se partilha. É a forma de guardar a informação e partilhá-la. Então, muito grata por essa experiência e por essa oportunidade. Ok, Luís, gratidão. Gratidão aos dois. Obrigado a todos. São maravilhosos, está bem? Então, até já. Até a próxima. Pessoal, até sexta-feira. Muito obrigado. Não se esqueçam, próxima sexta-feira, à mesma hora. Obrigada. Um abraço. Obrigada. Ok?